Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos uma aula bem diferente das que nós já estamos acostumados. E olha só, eu tenho uma convidada muito especial aqui comigo, professora Silene, de Língua Portuguesa. Bom dia, Pro! Bom dia, professora Janaína. Bom dia a todos os estudantes do sexto ano, professores e todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui na aula de História com vocês. E hoje, professora Silene, nós teremos uma aula assim que nós duas temos lugar de fala neste objeto do conhecimento. Dá uma olhadinha na tela, pessoal. Hoje vamos falar sobre cidadania. E aí eu fiz um recorte, objeto do conhecimento, mulheres na história. E aí, a habilidade para vocês, só para vocês entenderem a minha escolha por esse objeto, né? A habilidade, ela diz assim, ó, associar o conceito de cidadania, né? Porque nós vamos falar de cidadania grega, do começo da cidadania. Então a gente precisa associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como uma conquista histórica. E aí, qual é o objetivo? Associar o conceito de cidadania à conquista histórica das mulheres em diversos segmentos da sociedade ao longo da história. Então, nós sabemos que a cidadania, ela foi uma conquista histórica e que alguns grupos não eram considerados cidadãos. Por exemplo, nós mulheres não éramos consideradas cidadãs lá na Roma Antiga ou na Grécia, por exemplo, não éramos cidadãs. Então hoje, nesta aula, vocês vão verificar que a construção da cidadania da mulher, não só no Brasil, como também no mundo, é uma construção histórica, é uma conquista histórica. Então, todos aí estão convidados para essa aula, meninos e meninas também. Afinal de contas, nós estamos aí pensando, refletindo acerca da construção histórica da cidadania. E aí, assim, pessoal, o que é cidadania, né? O que é ser um cidadão? Ser um cidadão é ter direitos e deveres. Se você só tem direito, aí você não é um cidadão. Se você só tem dever, também não é uma cidadania. Então nós vamos ver que as mulheres, este grupo que nós vamos estudar hoje, elas só tinham deveres, elas não tinham direitos. E esses direitos foram conquistados com muita luta, em diversos segmentos, nas artes, na literatura, por exemplo, né, nós tínhamos mulheres que nem podiam assinar o nome delas. Na participação em esportes, né, a gente acabou de ter aí os eventos olímpicos, as mulheres não podiam participar das Olimpíadas. E, por exemplo, ser presidente da República, elas também não poderiam. Ou votar. Né? O voto é um direito que foi conquistado historicamente também pelas mulheres. Então nós vamos ver hoje essa construção. E aí a gente vai começar assim, ó, sexto ano. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Vamos começar perguntando para você, aluno e aluna do sexto ano. Então essa aula é para todos, meninos e meninas, está bem? Qual é o seu projeto de vida? E aí, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Eu vou pedir para que vocês, professores, coloquem assim, ó, o nome da criança e o projeto de vida. Porque aí, ó, vou mostrar para vocês. Na sequência, nós vamos montar aqui, ó, um varal dos sonhos, está bem? Então, eu vou colocar o nome da criança e o projeto de vida dela, para a gente poder conversar sobre cidadania. Então, vamos começar assim. E aí, sexto ano? Qual o seu projeto de vida? Nome da criança e o projeto de vida. Aguardo um minuto.
Olá, voltamos. Olha, temos a participação de muitos alunos. Os alunos da escola Jeremias de Paula Eduardo, a Sofia, da professora Milena, diz: quero ser advogada. Legal. Então vamos colocar na tela? Pode colocar na tela, por gentileza? Isso. Então, Procilene, a Sofia... Quer ser advogada. A Sofia, advogada. Aí, na sequência, nós temos, vamos lá... Sofia, advogada. Vamos lá. O projeto de vida da Natasha. Natasha. Design de interiores. Que chique. Então, vou colocar assim, ó. Coloca de DI, né? né? De interiores, né? DI. I. Designer de interiores. Olha que chique. Vou fazer um coraçãozinho. A Emily, youtuber. Emily, acho que é assim, né? Emily, youtuber. Então, vou colocar aqui. Youtuber. Ó, os alunos da escola Jeremias participando bastante aqui. O Vitor colocou que quer ser veterinário ou biólogo. O Vitor, veterinário? Que legal. Vamos colocar então Vitor. Vitor quer ser, vou colocar aqui, ó, veterinário. Tem mais? Vamos lá. O Wilson quer ser astronauta. Olha, astronauta. Wilson é o nome do meu pai. Wilson, astronauta. A Camila, da escola Porcina Elisa, quer ser jornalista. Ai, que chique, a Camila quer ser jornalista. Então é isso, ó. A Camila quer ser jornalista. Ó, tem muitos outros, professora. Pode ler, Pro. Gabriel quer ser engenheiro civil. Continua aqui a aluna Júlia, quer ser arquiteta. Abigail, ou Abigadail, quer ser desenhista. Acredito que eu falei o nome corretamente, tá? Que legal. Olha só, que interessante, né? Eu tô vendo aqui, inclusive, a Fabiane. O Alex, ele quer ser pastor. Olha que legal, olha que vocação bonita. Tem aqui o Breno, que quer ser goleiro. Veterinário. Quantos projetos de vidas, quantos sonhos que vocês têm. E olha que legal. Então aqui eu anotei alguns, né? Da Sofia, da Natasha, da Emily. Olha lá. Sofia, Natasha, Emily, do Vitor, do Wilson e da Camila. Então anotei deles. Montamos aqui o nosso varal dos sonhos, né? Expondo aqui os sonhos de vocês. Agora, uma perguntinha para vocês na tela. Dá uma olhadinha. E se você fosse impedida ou impedido, né? De realizar seu projeto de vida pelo simples fato de ser mulher. Então, como nós estamos hoje pensando a conquista da cidadania por este grupo, né, que são as mulheres, então agora eu vou deixar essa pergunta para as meninas, mas os meninos também, se manifestem, né, na opinião de vocês. Se alguém é impedido de realizar o seu projeto de vida pelo simples fato de ser mulher, né? Como seria? Eu vou deixar aí uns 30 segundos para que vocês tragam também a contribuição de vocês. Meninos, fiquem à vontade para participar, a aula é nossa, hein? Vou deixar 30 segundos na tela. Olha, nós temos aqui da Escola Francisco Duarte, aluno Vitor diz o seguinte, da professora Jaqueline: lutaria pelos seus direitos. A escola também que está participando diz assim: triste porque é o meu sonho e vem um homem falar que eu não poderia fazer só por direitos, só pelo simples fato de eu ser mulher. Nossa, 6º ano, que legal. Que legal, né? E realmente, muitas mulheres foram impedidas de realizar os seus projetos de vida justamente porque elas eram mulheres. Agora, para continuar aqui a nossa linha de raciocínio, dá uma olhada nessa imagem, 6º ano. Olha lá. Qual a profissão desta mulher? Então, assim, olhando para esta foto, qual profissão que vocês acham que ela exerce? Vou deixar mais 30 segundos para vocês me trazerem essa resposta.
Nós temos aqui a resposta. Cabeleireiro, o aluno Vitor responde, e alunos da professora Jocélia fala piloto. Olha que legal. Apareceu o advogado. Advogada? É. Então dá uma olhadinha aí na tela. Vamos ver qual é a profissão desta mulher. Olha lá na tela. Sim, ela é pilota, é a Amélia Earhart, de 1897 a 1939. É a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Olha que legal. Então, assim, de olhar uma imagem, né, a gente já começa a pensar, poxa, ela pode ser advogada, professora, uma cabeleireira, né? Mas nós não pensamos, por exemplo, piloto. Foi um aluno aqui que deu essa resposta. Ó, a Lívia também trouxe, ela é pilota de avião. Conquistou também um direito, né? Conquistou o direito a ser uma pilota, também não foi uma conquista. E aí, sexto ano, existem profissões específicas de homens e mulheres? Eu vou deixar essa pergunta e vou seguir a aula e vou pedir para vocês irem respondendo no chat, tá bem? Então dá uma olhadinha na tela, olha lá. Existem profissões específicas para homens e mulheres? E vou deixar essa reflexão para vocês irem pensando. Enquanto isso, a gente vai utilizar a nossa atitude historiadora e vamos analisar aqui esta fonte, que é a Constituição Brasileira, né, de 1988. E o que a Constituição ela está nos dizendo? Essa é a nossa Constituição, tá bem? Ela diz assim, ó, quer ver? Vou colocar aqui para vocês. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. É a Constituição Brasileira de 1988, ó. Ela diz assim que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, assim, a nossa Constituição, a nossa lei, ela diz que somos todos iguais. Homens e mulheres. Mas sempre foi assim? Não. Olha, dá uma olhadinha na tela. Homens e mulheres sempre foram iguais perante a lei no que diz respeito a direitos e deveres, né? Na sua opinião aí, vocês acham que sempre foi assim? Então eu vou deixar mais esse pensamento para vocês enquanto eu sigo aqui, ó. Olha só. Vamos voltar um pouco na história e a gente vai falar da falta de direito das mulheres na história. Vamos voltar lá na Grécia, no mundo antigo. Então, o conceito de cidadania lá no mundo antigo, ele adquire diferentes perspectivas dependendo do momento da história. Na antiguidade greco-romana, cidadãos, então quem era cidadão lá na antiguidade greco-romana? Quem eram os cidadãos? Os homens. Eles tinham direito à participação política. Quem que ficava excluído? A mulher, o estrangeiro e o escravo. Então, assim, a mulher, ela tinha ali a mesma posição de um escravo, por exemplo. Então, na Grécia Antiga, a mulher não era considerada uma cidadã. Cidadão era apenas os homens, nascidos naqueles territórios. Por exemplo, gregos, romanos, eles tinham que ser nascidos no território. E aí sim, eles eram considerados cidadãos e podiam participar das decisões ali da política, da vida do dia a dia. Dá uma olhadinha na tela, gente. A cidadania das mulheres é uma conquista histórica, isso é uma afirmação, está bem? Esta é uma afirmação, que é sim uma conquista histórica. E agora eu vou mostrar para vocês algumas mulheres que precisaram conquistar essa cidadania, né? Alguns fatos históricos onde a mulher precisou conquistar esse direito. Dá uma olhadinha na tela, gente, ó. Sexto ano, vocês não precisam saber o que é o movimento sufragista, tá? Mas eu vou explicar para vocês que é um movimento onde as mulheres, elas, na Inglaterra, lá no século XIX, elas queriam ter direito a votar. Sufrágio é voto. Então, elas queriam ter direito a votar. Isso no século XIX. Essas mulheres, elas lutaram pelo direito ao voto. Na Inglaterra, no século XIX. Berta Lutz, Brasil, século XX, ela é uma cientista, ela lutou pelo direito feminino ao voto aqui no Brasil. Então a Berta Lutz, ela era uma bióloga, educadora, era uma diplomata e ela aqui no Brasil também lutou pelo direito das mulheres votarem. Tem alguma contribuição aí no chat, Pro? Muitas, assim, eles estão falando sobre os direitos das mulheres, sobre as conquistas ao longo da história, os alunos comentando que ficariam muito chateados se não conseguisse exercer a função que eles gostariam por conta da questão do gênero, né? Isso mesmo. E aí,
Então eu vou colocar mais uma mulher, porque nós falamos muito de política, né? Falamos aí de profissões, mas nas artes, né? Nas artes, as mulheres precisaram lutar também pelo direito a ter o seu projeto de vida realizado? Sim. Então vocês estão vendo aí Ruth de Souza. Ela é artista brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional em Veneza. Ela é a primeira mulher negra a encenar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela abre caminho para vários artistas afro-brasileiros. Então a Ruth de Souza, ela é uma protagonista dentro ali do seu projeto de vida, que era ser uma atriz, né? Ela é uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Eu vou mostrar mais uma mulher que também precisou aí lutar pelo seu direito a realizar o seu projeto de vida, Elza Soares. E em 1999, ela foi eleita pela rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A Elza Soares, inclusive, ela foi perseguida pela ditadura. Além de ser uma mulher negra, ela foi moradora de comunidades no Rio de Janeiro. Então, é uma mulher que também sofreu violência doméstica e ela precisou lutar pelo seu direito a realizar, né, de realizar o seu projeto de vida. Então são mulheres protagonistas em vários segmentos da sociedade. Já mostrei para vocês na Inglaterra, mostrei aqui no Brasil uma cientista, agora artistas. Então o direito à cidadania, ele não está apenas relacionado ao direito político, mas ela está relacionado também ao direito de viver a sua vida da maneira que você escolher. Dá uma olhadinha nesta figura. Vocês conhecem Maria da Penha? Maria da Penha, ela é idealizadora, né, da Lei Maria da Penha, de 2006. Ela é de Fortaleza, ela é líder do movimento de defesa dos direitos das mulheres contra a violência doméstica. Então, a Maria da Penha era uma mulher extremamente icônica da nossa geração, aqui principalmente no Brasil, que a partir da sua vivência, né, de violências domésticas que ela sofreu, criou-se uma lei que hoje protege todas as mulheres. Então, é também uma protagonista, é também uma mulher aí que a partir do seu projeto de vida, ela está ajudando outras mulheres a terem direito à cidadania e não sofrerem violência doméstica. Essa vocês conhecem, dá uma olhadinha na tela. Malala Yousafzai, nome difícil de falar. Muito difícil. É uma garota paquistanesa, ela luta pelo direito à educação. Ela é uma ativista, inclusive ela é uma das pessoas mais jovens a serem laureadas com o Prêmio Nobel. Gente, a Malala, ela estava lutando pelo direito das garotas paquistanesas irem para a escola. As meninas paquistanesas não podiam ir à escola. E a Malala estava lutando por este direito. Então vejam, nós temos aí uma série de mulheres ao longo da história, né, que lutaram pelo direito de realizarem o seu projeto de vida. E aí, eu quero saber assim como que tá o chat, né? Porque eu deixei algumas questões para vocês, né? Eu queria ver o que eles estão trazendo para nós acerca dessa discussão de hoje. Olha, eles colocaram assim, desde o começo da primeira questão sobre o projeto de vida, a Liza colocou que quer ser dançarina e maquiadora, depois eles ficaram contextualizando, falando que é muito triste essa situação das mulheres terem que brigar e lutarem pelos seus direitos. Vamos lá, aí continuaram falando, aí alguns mandaram os projetos de vidas, falando sobre querem ser cientista. Na sequência, eles ficaram comentando somente essa questão, professora, que acham que as mulheres podem trabalhar com o que bem quiserem. Muito bem, mas nem sempre foi assim, sexto ano. Agora eu vou mostrar para vocês algumas leis que garantiram cidadania para as mulheres. Olha só, o direito ao voto, o direito feminino ao voto no Brasil foi concedido somente em 24 de fevereiro de 1932. Então, foi uma conquista por cidadania, né? As mulheres, elas queriam participar das decisões políticas, não apenas votar, mas serem votadas também. Elas queriam participar, porque nós também somos cidadãs, nós queremos participar de tudo aquilo que vai mudar a nossa vida. Porque vocês sabem, né? Muitos falam assim, mas eu não gosto de política, né? Eu não gosto de política. Mas sexto ano, política decide tudo na vida de vocês. Política decide a forma como vocês estão estudando hoje,
Por exemplo, aqui, ó, numa aula mediada por tecnologia, são decisões políticas. A forma como você se alimenta, o que o seu país vai plantar, como os impostos serão cobrados da sua família, tudo isso é decisão política. Então, as mulheres, elas queriam também participar dessas decisões. Eu vou colocar mais um fato para vocês na tela, dá uma olhadinha. É criado em 27 de agosto de 1962 o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu, entre outras coisas, que as mulheres não precisavam mais de autorização do marido para trabalhar. É isso mesmo, gente. Então, antes desta lei, as mulheres tinham que pedir para que os maridos autorizassem elas a irem trabalhar. Elas puderam receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. Isso só aconteceu em 1962. Provavelmente vocês têm aí alguma avó, ou o pai ou a mãe de vocês conhecem alguém que nasceu nesse ano. Então, as mulheres, elas não tinham direito nem a requerer a guarda do filho quando elas se separavam. Elas tinham que pedir autorização do marido para poder trabalhar. Herança também, para receber herança, o marido tinha que autorizar. Então, tudo isso foram lutas, né, lutas históricas para que a mulher conseguisse, de fato, a sua cidadania. Aí eu tenho mais um fato aqui, quer ver? Dá uma olhadinha na tela, sexto ano. No Brasil, em 1827, surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que elas frequentassem as escolas elementares, as instituições de ensino mais adiantadas eram proibidas a elas. Então, assim, a mulher só foi permitida ir à escola aqui no Brasil no século XIX, em 1827, né? Porque antes elas não poderiam ir para a escola. Só que, assim, elas podiam ir até o primário. Fazer nível superior ainda não era permitido, né? E quando foi permitido, também não era visto com bons olhos, porque a mulher, assim, no século XIX, o papel dela era ser mesmo dona de casa, ter filhos, cuidar da família. Então, essas mulheres que começaram a ir para as escolas, universidades, essas mulheres que começaram a lutar pelo direito ao voto, elas foram extremamente protagonistas e é graças a essas lutas dessas mulheres que hoje nós podemos escolher o nosso projeto de vida. Então vocês percebem como política está em tudo? Para que a gente consiga realizar o nosso projeto de vida, nós precisamos participar da sociedade. Para participar da sociedade, nós temos que ter direitos e deveres. Temos que ser cidadãos. E agora, sexto, vocês sabem que algumas mulheres foram privadas desses direitos, né? Muitas mulheres foram privadas e lutaram por isso. E graças a essas lutas, hoje nós podemos escolher os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Dá uma olhadinha na tela que eu trouxe para vocês. Pode ler, Pro? Sim. As lutas pela cidadania das mulheres do passado garantiram que hoje as nossas meninas possam escolher seus projetos de vida. E aí, né, com essa foto, né, maravilhosa, vocês sabem que, graças às lutas históricas das mulheres, de todas essas mulheres que eu falei, é lógico que eu falei algumas, são várias. Nós temos várias protagonistas, né, que lutaram pelos direitos das mulheres. Graças a elas é que hoje nós temos mulheres nos esportes, mulheres em qualquer modalidade olímpica, inclusive nos dando muito orgulho hoje. Então, se hoje você, menino do sexto ano, você, menina do sexto ano, se você pode sonhar em ser o que você quiser, né? Você pode ser uma astronauta, você pode escolher ser mãe, você pode escolher não ser mãe, você pode escolher ser médica. Por que você pode escolher? Porque você é uma cidadã, você tem direitos. E a habilidade de hoje, ela pedia isso, que nós fizéssemos essa reflexão, que a cidadania é uma conquista histórica. E, Pro, qual que é o seu projeto de vida? Olha, meu projeto de vida realmente sempre foi ser professora. Embora eu venha de uma educação bem machista e com no contexto o meu pai trabalhava com construção civil e não deixou ninguém em casa estudar. Eu fui a única de 6 filhos, na casa de 6 irmãos, que consegui estudar na escola pública, fazer a universidade pública e lutar. Então, assim, hoje eles me veem como referência e já tenho agora mais irmãos estudando também. Que legal, que lindo, Silene. Pro Silene, é uma honra, assim, ter você nessa aula, conhecer o seu projeto de vida. É uma honra ter conhecido o projeto de vida de todos vocês. Muito obrigada aos professores que participaram aqui no chat. Olha só, que bom, né, que as mulheres lutaram pelos seus deveres e direitos. Muito obrigada a todos os professores que apoiaram, me apoiaram nesta aula. E olha só,
já li habilidade, né? No final, estudantes, avaliem a aula. Aquilo que vocês não gostaram, pontuem para que a gente possa fazer uma aula melhor. O que vocês gostaram, pontuem também para que a gente possa sempre melhorar. A nossa intenção aqui é fazer sempre uma aula mais adequada para vocês. Muito obrigada a todos, ao chat, a todas as escolas que estão aqui, ó, Escola Estadual Maria Bataglin, De Lazari, a todos que estão assistindo e tchau, tchau!